Se você já se enganchou em alguma conta com fração, esse vídeo é para você. Fala galera, bem-vindos ao Detona Física. Hoje a gente vai trabalhar com operações com frações. Elas sempre aparecem nas questões de física, naquelas questões onde você tem que calcular mesmo. Geralmente vai aparecer uma fraçãozinha lá e eu sei que isso atrapalha muita gente. Por isso a gente vai trabalhar com as operações básicas aqui hoje, tá bom? Quadro Detona Matemática, aquela matemática básica para ajudar você, obviamente, em matemática, mas o nosso foco aqui é física. Com certeza vai te ajudar em química também. Bom, uma fração, eu não vou trabalhar aqui o conceito de fração, explicar o que é fração, tá? Eu acredito que você já sabe o que é uma fração. Ela é escrita desse jeito. Eu tenho um número aqui sobre o outro, tá bom? Depois a gente pode fazer um vídeo explicando o que é o conceito de fração, mas aqui eu quero ir direto ao ponto, mostrando como a gente calcular com fração. Mas o que é importante a gente lembrar? Esse número de cima a gente chama de numerador, isso é importante, e aqui é o denominador. A fração, ela quer dizer, ela é uma parte, né? Por exemplo, quer dizer que eu tenho algo dividido em 10 partes e eu só peguei 7 partes dele. É tipo isso, tá bom? Mas o importante, por enquanto, é a gente saber que o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. É isso aqui que a gente vai usar, tá? Por exemplo, essa aqui se lê 7 décimos. Aqui eu tenho 3 meios, numerador, e aqui embaixo, denominador. O denominador é importante demais para a gente resolver adição e subtração. Então você tem que ficar ligado nessa nomenclatura. Beleza? Outra coisa importante é a simplificação de fração. Por exemplo, às vezes você fez um cálculo bem certinho e o resultado que você achou foi 5 sobre 10. Só que quando você olha nos itens, não tem esse resultado. Por quê? Geralmente as frações estão na forma reduzida dela, ou as questões falam também na forma irredutível, ou seja, que não dá para você diminuir, não dá para reduzir mais. Como a gente simplifica uma fração? Como a gente bota ela na forma irredutível, na forma reduzida? Você tem que olhar o seguinte, vamos começar com essa fração aqui, né? 5 sobre 10. Como é que a gente simplifica uma fração? A gente tem que olhar para o numerador e denominador e pensar em algum número que a gente possa dividir os dois. Por exemplo, qual é o número que eu posso dividir o 5 e qual é o mesmo número também que eu posso dividir esse 10 aqui? No caso, 5. O 5, o numerador, dá para dividir por 5. E o 10 também dá para dividir por 5. Então eu vou dividir os dois por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então essa fração aqui, 5 sobre 10, ela é a mesma coisa, ela é equivalente a essa função aqui, essa fração aqui, 1 sobre 2. Então a gente diz que 1 meio, ou 1 sobre 2, é a forma reduzida, é a versão irredutível, tá? Simplificada de 5 sobre 10. É só você ir dividindo, até dar certo. Vamos pensar aqui um outro exemplo. 6 sobre 9. Como é que a gente simplifica essa fração aqui? Olha, 6 eu posso dividir por 2. Mas o 9 não dá para dividir por 2. 9 dá por 3, né, Johnson? Então o 6 eu divido por 2 e o 9 eu divido por 3. Posso fazer isso? Não. Tanto o numerador quanto o denominador têm que ser divididos pelo mesmo número. Então, eu não posso dividir o 6 pelo 2 e o 9 pelo 3. Não dá. Ou eu divido os 2 por 2, ou eu divido os 2 por 3. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Eu não tenho como dividir os 2 por 2. Por quê? 6 dá para eu dividir por 2, mas 9 não tem como eu dividir por 2. Mas eu posso dividir os 2 por 3. Os dois são divisíveis por 3. Então dá certo. Então, ó, 6 dividido por 3
2. 9 dividido por 3, 3. Então, 6 sobre 9 é a mesma coisa, é equivalente a 2 terços, 2 sobre 3. Então, 2 terços é a forma simplificada, é a forma reduzida, é a versão irredutível dessa fração aqui. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. 36 sobre 42. A gente pode fazer de duas formas aqui. Se você não tem muita prática, a gente tenta sempre começar dividindo por 2, por 3, né? Que são coisas... Ó, já que 36 é par e 42 também é par, os dois são divisíveis por 2, né? Então eu vou dividir por 2, em cima e embaixo. 36 dividido por 2, 18. 42 dividido por 2, 21. Ó, não dá para eu continuar dividindo por 2, porque 21 é ímpar, não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir os dois por 3, né? 18 dividido por 3, 6. 21 dividido por 3, 7. Beleza. Primeiro dividi por 2, porque os dois podiam ser por 2. Depois eu dividi por 3. Mas olha só. Beleza, a gente chegou ao resultado final. Quando você não tem prática, você vai dividindo de pouquinho em pouquinho. Divide por 2, divide por 3, divide por 2 quando der de novo. E assim vai. Você que tem mais prática, a gente poderia ter feito isso. Ó. 36 sobre 42. 36 tem na tabuada de 6. 42 também. Então eu já poderia, ó, ter dividido aqui em cima e embaixo por 6. Johnson, eu posso? Pode. Você pode usar qualquer número, desde que dê para dividir o numerador e o denominador. Então, 36 dividido por 6, 6. 42 dividido por 6, 7. Olha aí, mesmo resultado. Lembrando que você tem que ter a tabuada na ponta da língua, igual eu comentei na aula sobre radiciação. Então, sabendo tabuada, isso aqui vai facilitar demais. Beleza? Então, isso é simplificação de fração, deixar ela na forma reduzida, na forma irredutível. Ok, gente? Agora vamos lá para a primeira operação. Eu comecei por multiplicação, porque multiplicação é a versão mais fácil das operações. Ó, multiplica, a regrinha, ó, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Acabou. 1 sobre 2 vezes 3 quartos. Como é que a gente resolve isso? 1 vezes 3, de cima vezes o de cima, 2 vezes 4, de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8. Dá para reduzir? Você olha aqui, dá para reduzir? Não. Não dá para simplificar? Acabou. Finalizou. 2 sobre 3 vezes 8 sobre 2. Então, ó. Multiplica de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 2, 6. Opa, os dois são pares. Dá pra gente simplificar, né? A gente simplifica em cima e embaixo por 2. 16 dividido por 2, 8. 6 dividido por 2, 3. Olha ali, sem querer deu o inverso, né? Pronto. Multiplicação é muito simples, tá? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. E se for uma fração vezes um número natural, né? Não é uma fração. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, todo número natural, todo número, entre aspas, normal, que não é fracionário, é como se ele tivesse um 1 aqui embaixo. Então fica 3 vezes 5, 15, 4 vezes 1, 4. Só isso. 7 sobre 5 vezes 3. Boto um 1 aqui embaixo do 3 e multiplica. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 1, 5. Tranquilo, né? Se der para reduzir, reduz. Se não der, deixa assim. Multiplicação é muito simples. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tranquilo? Essa aqui eu passei bem rápido porque eu acho que é bem simples, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um TD com algumas questões para você praticar. Como eu tenho dito, eu não estou aqui... se você assistir esse vídeo uma vez, você não vai aprender. Pronto, aprendi. Assisti o vídeo uma vez, pronto. Não. Eu estou aqui para abrir sua mente, para facilitar para você, só que você precisa praticar,
Tá bom, gente? Física, química, matemática, exatas no geral, você tem que fazer atividade. Então assiste essa aula, esclarece as suas dúvidas e vai fazer atividade. Vamos lá, divisão com fração também é muito simples. Divisão de frações é moleza demais. Por isso que eu botei antes da adição e da subtração. Vamos imaginar aqui, 6 sobre 5 dividido por 3 quartos. Qual é a regra da divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou pegar aqui a primeira equação, vou repetir ela e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Não é 3 sobre 4? Então vai ficar 4 sobre 3. Inverti. E agora eu multiplico. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 3, 15. Finalizamos. Acabou. Pega a primeira, repete, inverte a segunda, multiplica. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aqui dá pra gente simplificar, né? Dá para simplificar em cima e embaixo por 3. 24 dividido por 3, 8. 15 dividido por 3, 5. Finalizamos. Outro exemplo aqui. 8 sobre 9 dividido por 1 sobre 2. Como é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se era 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. Finalizou aqui. E se a gente estiver dividindo uma fração por um número natural? 3 sobre 2 dividido por 4, por exemplo. Como a gente faz isso? Igual na multiplicação. A gente tem esse número natural aqui, 4. Então, é como se embaixo dele tivesse um 1. Pronto, transformei ele numa fração. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes o inverso. Né? 4 sobre 1 fica 1 sobre 4. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Tá bom? Vou apagar aqui para fazer mais um exemplo. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui no exemplo. 5 sobre 4 dividido por 9. Mais uma vez, uma fração dividido por um número natural. Então, repete a primeira. Bota o 1 aqui embaixo do 9, né? E multiplica pelo inverso. Em vez de ficar 9 sobre 1, vai ficar 1 sobre 9. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 9, 36. E aqui finalizamos, ok? Divisão também não tem mistério. Multiplicação e divisão de fração não tem mistério, ok? Ah, e se for o contrário, se for 3 dividido por 2 sobre 5, por exemplo, você vai usar a mesma regra. Bota o 1 aqui embaixo do 3 para ele virar uma fração. Pronto, duas frações. Ó. Agora se repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, 2. Acabou. Moleza, né? Vamos partir para adição. Agora você vai parar. Você vai deixar um like aí no vídeo e vai se inscrever. Da mesma forma, manda para alguém que sabe que tem dificuldade com matemática. Ajuda aquele seu amigo que você sabe que está um pouquinho enganchado na matemática, na física. E me ajuda compartilhando esse vídeo. Tá bom? Vamos lá. Adição e subtração de fração tem um detalhe que faz toda a diferença. O denominador. Lembra, o denominador é o número de baixo da fração. Quando a adição e a subtração têm o mesmo denominador, é moleza demais. Soma ou subtrai quem está em cima e repete quem está embaixo. Por exemplo, 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Ó, o denominador é igual, 2 e 2. Então, você repete o denominador e soma. 1 mais 3, 4. Ah, nesse caso aqui dá para dividir, né? 4 dividido por 2, 2. Pronto.
5 sobre 3 menos 2 sobre 3. Ó, os denominadores são iguais. Então, o que a gente faz? Repete. Aí subtrai. Nesse caso, é uma subtração, né? 5 menos 2, 3. Ó, de novo deu certo aqui. Ó. 3 dividido por 3, 1. Só mais um exemplo. Mais alguns exemplos. 7 sobre 3 mais 8 sobre 3. Mesmo denominador. Moleza. Repete o denominador. E no caso que é uma soma, né? Então a gente vai somar os dois. 7 mais 8. Sete mais 8 aqui. Opa. 15, né? Último exemplo de subtração. 9 sobre 4 menos 7 sobre 4. Mesmo denominador. A gente repete. E como é uma subtração, 9 menos 7, 2. Ó, aqui dá para simplificar, né? Posso simplificar em cima e embaixo por 2. Aí vai ficar 1 sobre 2. Aqui também eu posso simplificar por 3. Vai ficar 5 sobre 1, que é igual a 5, né? Beleza? Adição e subtração de frações. Você olhou o denominador. São iguais? Moleza demais. Repete o denominador, soma e subtrai o que está em cima, o numerador, dependendo da questão. Agora, quando os denominadores são diferentes, não é que fique difícil, mas fica só um pouquinho mais chato, porque a gente vai ter que fazer MMC. Vai ter que dar uma fatorada, tirar um MMC, e algumas pessoas podem se enganchar nisso, né? Por exemplo, 3 sobre 2 mais 1 sobre 5. Ó, aqui agora os denominadores são diferentes. O que a gente tem que fazer? Quando forem só duas frações, né, eu tenho aqui uma fração, duas frações. Você pode fazer o MMC, que eu vou mostrar aqui, mas você também pode usar a borboleta. Vou fazer aqui, como eu risquei ali, vou repetir aqui. Ó. Vamos fazer a borboleta aqui. Método da borboleta para frações. Ó, a gente vai multiplicar esses dois de baixo. 2 vezes 5, 10. Agora a gente faz a borboleta. Ó. 3 vezes 5, 15. Repite o sinal. 2 vezes 1, 2. Vai dar 17 sobre 10. Pronto. É um pouquinho mais trabalhoso, né? O outro era só repetir, somar quem está em cima. Nesse aqui, ó. 5 sobre 3 menos 1 sobre 5. Vamos lá, de novo. Eu tenho só duas frações. Então vamos fazer o método da borboleta de novo, né? Vou repetir aqui, ó. 5 sobre 3 menos 1 sobre 5. Então, como é que vai ficar? Multiplica os denominadores. 15, 3 vezes 5. Aí faz a borboleta agora. 5 vezes 5, 25. Repete o sinal. 3 vezes 1, 3. Então fica 25 menos 3, 22 sobre 15. Quando der para simplificar, você simplifica. Se não der, você deixa assim. Tá bom? Com duas frações, a gente pode usar o método da borboleta ou fazer o MMC, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Eu vou colocar um exemplo agora com 3, ó. 1 sobre 2 mais 3 sobre 4 mais 4 sobre 5. Pronto. Bom, beleza. Como eu tenho 3 frações, eu já não posso usar mais a borboleta. Só dá certo com 2. Então eu vou ter que tirar o MMC dos denominadores, já que são diferentes. Vou fazer aqui, ó. 2, tracinho 4, tracinho 5. Fazer o MMC.
Então eu vou começar dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 5 dividido por 2 não dá, repete. 2 de novo. 1 não dá, repete. 2 dividido por 2, 1. 5 não dá para dividir, desce ele. Então agora só sobrou 5, né? O 1 só repete, 1 repete. 5 dividido por 5, 1. Finalizamos. Quanto é que vai dar o MMC? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. É só multiplicar esses 3 aqui, né? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Aí você vai botar uma barra, bota o resultado do MMC aqui embaixo, ok? Segundo passo. Primeiro passo é MMC. Segundo passo, dividir os denominadores pelo MMC. Ó, o MMC é 20, né? 20 dividido por 2, 10. 20 dividido por 4, 5. 20 dividido por 5, 4. Aí cada resultado dessa divisão a gente multiplica por quem está em cima. 10 dividido por 1, 10. Repete o sinal. 5 vezes 3, 15. Repete o sinal. 4 vezes 4, 16. Vamos somar todo mundo aqui, ó. Vai dar 30, 41 sobre 20. Finalizamos. Tira o MMC, divide o MMC por cada denominador e o resultado multiplica por quem está em cima. Beleza? Fazer um outro exemplo aqui com 3. Vamos fazer aqui agora uma operação tripla, ó. 5 sobre 3 mais 4 sobre 6 menos 1 sobre 5. Adição e subtração, tudo de uma vez aí. A gente tem mais de 2 frações, então não é bom usar o borboleta, não dá certo. E como os denominadores são diferentes, vamos rolar MMC, vai rolar MMC. 3, 6 e 5. Aqui dá para começar por 2, né? O 3 não dá para dividir, repete. 6 dividido por 3, por 2, 3. E o 5 também não dá, repete. Agora 3, né? 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 5, repete. Só sobrou 5. 5 dividido por 5, 1. Eu não estou perdendo muito tempo com MMC e fatoração, porque você precisa saber disso. Se você não sabe, procura aqui, se eu já gravei ou não a aula sobre fatoração, procura aqui no canal para ajudar vocês, tá? Senão o vídeo vai ficar grande demais. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O MMC deu 5. Opa, 30. Então, bota o 30 aqui embaixo. Agora a gente divide, ó. 30 dividido por 3, 10. Aí multiplica pelo de cima. 10 vezes 5, 50. Repete o sinal. Divide, ó. 30 dividido por 6, 5. Aí multiplica pelo de cima. 5 vezes 4, 20. Repete o sinal, que agora é um menos. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, que é o de cima, 6. Então vai ficar, ó, 50 mais 20 dá quanto? 70. Então vai ficar 70 menos 6 sobre 30, né? 70 menos 6, 64 sobre 30. Pronto. Mas os dois são pares, né? Vamos simplificar por 2, só para dar uma melhorada. 64 por 2, 32. 30 dividido por 2, 15. Show? Então, adição e subtração vai dar um pouquinho mais de trabalho com denominadores diferentes, mas não é nada complicado se você praticar. É o que você tem que fazer agora. Pegar esse TD que está aqui embaixo na descrição e faz logo, gente, tá bom? Qualquer dúvida, se eu fui rápido demais ou devagar demais, quer uma sugestão, uma crítica, cara, bota aqui nos comentários.
Me ajuda com like, com a sua inscrição e compartilhando. Valeu, galera. Espero ter ajudado vocês. Vamos detonar a física.